Fala, Fogão! Depois do baile alvinegro em São Januário, é hora da gente olhar pra frente, porque afinal de contas, o Glorioso ainda tem coisas por disputar e conquistar nessa Série B. Anderson Moreira, por exemplo, que é o título da competição. E por falar no treinador, ele fica para 2022? Já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que para a partida contra a Ponte Preta, o Chay pode jogar, pode ser relacionado. Ainda não está garantido, mas existe uma possibilidade. Quero comentar também que foram atualizadas as chances de Botafogo e Vasco nessa Série B. Números que não surpreendem, mas que adoçam a vida do botafoguense. Para fechar, quero comentar aqui sobre a questão da venda de ingressos para a partida entre Botafogo e Operário. Já foram vendidos 5 mil ingressos antecipadamente. O Rafael Navarro, com a iminente saída do Botafogo, deu declaração no fim do jogo, que deixa isso bem claro. E também, mais uma vez, Rodrigo Capello, jornalista e especialista em negócios do esporte, criticando o regime centralizado de execução que agora Botafogo, Fluminense e Vasco vão aderir. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. E caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado, para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Agora estamos cada vez mais perto dessa marca, o objetivo é até dia 27 de novembro, no último dia de disputa da Série B, estamos aqui com 10 mil inscritos, então a sua participação é fundamental. Se inscreva e nos ajude a alcançar essa marca tão importante. Além disso, eu quero aproveitar esse começo de vídeo só para lembrar, destacar na verdade, que a gente mudou o horário das nossas lives, né? Aqui no Fala Fogão, via de regra, terça, quinta e domingo tem live no canal, geralmente 8h15, mas a partir de agora, 10 da noite. Então, terminou de fazer tudo que você tinha que fazer no seu dia? Chega aqui no Fala Fogão às 10 da noite e participa dessa resenha gloriosa. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque. E eu queria falar justamente dessa partida brilhante do Botafogo em São Januário. Foi 4-0, mas sinceramente, se o Botafogo forçasse, podia ser mais. Podia, na verdade, ser um placar histórico. Nossa maior goleada para cima do Vasco na história é de 5-0. E nessa partida, se tivesse forçado a barra, dava para fazer 5, 6, se bobear até 7, porque tinha tempo e espaço para isso. Infelizmente o Botafogo acabou tirando um pouco o pé, o Vasco também mudou a estratégia quando viu que já não dava mais para fazer qualquer coisa, então recuou, baixou as suas linhas, e o Glorioso foi inteligente, circulou essa bola, pena que não saíram mais gols do que os 4 que a gente fez, né? Partida muito correta do Botafogo, com apenas 31 passes trocados, já estava 2-0 Glorioso. Em 20 minutos, 2-0, partida resolvida, vem a expulsão do jogador do Vasco, ficou mais fácil ainda, vem o 3-0, 4-0, uma grande exibição de toda a equipe, com destaque especial para Oyama e Marco Antônio, 2 jogadores que realmente foram muito, mas muito bem nessa partida. O Oyama, naquele terceiro gol, por exemplo, que chicotada na bola, uma belíssima assistência para Marco Antônio, que teve toda a tranquilidade do mundo para poder chegar na cara do goleiro, tirar o Lucão e fazer o gol. Realmente uma partida assim que nos dá esperança de fora de casa, nesses 2 jogos que restam nessa Série B, o Botafogo conquiste 3 pontos em cada uma dessas partidas. O próximo jogo fora de casa é contra a Ponte Preta e depois a gente joga fora também contra o Brasil de Pelotas. 2 equipes que a gente tem totais condições de vencer e nessa briga pelo primeiro lugar, a vitória é absolutamente fundamental. Então, fica esse destaque especial, um baile alvinegro em São Januário, partida histórica, porque afinal de contas, a gente decretou, sacramentou que o Vasco vai disputar a Série B em 2022. E por falar nisso, foram atualizados os números de Botafogo e Vasco, as chances de cada equipe nessa Série B. O Glorioso tem 99% de chances de acesso, está praticamente aí garantido na Série A de 2022. Já o Vasco, 100% de chance de permanecer na Série B. E quem decretou esse 100% de chance? A matemática não erra, foi no jogo contra o Botafogo. Então ficou para a história, um jogo muito importante para a galera botafoguense, porque afinal de contas, fomos muito provocados ao longo dessa Série B, todo botafoguense vai saber disso. Ao longo da Série B, um monte de baboseira foi falada a respeito do Botafogo e, obviamente, quando a gente enfia 4-0 no nosso adversário na casa deles, fazendo no agregado dessa Série B 6-0, vitória por 2-0 no Newton Santos, 4-0 em São Januário. Aí realmente é pra gente fazer a festa, mas com os pés no chão, porque o campeonato ainda não acabou. Muito felizes, logicamente, por essa goleada, mas temos que seguir adiante porque, conforme eu disse no começo do vídeo, ainda temos coisas por disputar e conquistar. Por falar em conquistas,
é importante destacar aqui a fala de Anderson Moreira. Ele quer ganhar a Série B. O Anderson, que é bicampeão dessa competição, quer o tricampeonato, é algo importante não apenas para o treinador, mas também para o próprio Botafogo, né? A gente tem que lembrar alguns aspectos aqui. O Botafogo chegou a bater o 14º lugar nessa Série B, momento em que a torcida botafoguense entrou em desespero, com toda razão, porque o time do Chamusca não apresentava absolutamente nada e a gente precisava de mudanças. Veio então o interesse do Botafogo no Lisca, o Vasco atravessou o negócio e Anderson Moreira entrou na nossa história nessa Série B. Saímos de um 14º lugar para a primeira colocação e agora com grandes chances de terminar com o título, com a taça. Não se trata aqui de dar a volta olímpica, de comemorar efusivamente essa conquista, mas sim dessa questão da reconstrução do Glorioso. É o que representa num processo de reconstrução que Jorge Braga e companhia estão conduzindo fora de campo para que o Botafogo possa se fortalecer dentro das 4 linhas. Muito importante isso. E Anderson Moreira está coberto de razão de buscar esse título da Série B. Representa nesse processo de reconstrução uma mudança de ares. É o Botafogo sair de um time que foi totalmente destruído e destroçado pelos seus dirigentes em 2020 para um time que retorna à Série A do futebol brasileiro confiante, com a moral em alta, com a torcida feliz. Então é realmente importante e o Anderson Moreira está mais do que certo em almejar, em desejar a conquista desse título. Para o próprio treinador é também uma volta por cima, porque vale lembrar, vale esse destaque. Anderson Moreira teve um infarto. Muitos poderiam imaginar que ele nem voltaria a trabalhar. Mas no primeiro trabalho dele após essa situação, pode terminar com um título. Então realmente é significativo para o treinador, para o Botafogo e para o torcedor. Até porque vale lembrar também, terceira fase da Copa do Brasil fica garantida para o Glorioso caso de conquista dessa Série B. Então vamos em busca desse primeiro lugar. Agora, mais do que nunca, o Botafogo depende só de si. Ultrapassamos o Curitiba, então, independente dos resultados do Coxa, se a gente fizer a nossa parte, no fim da Série B é a primeira colocação garantida. Agora, falando ainda em Anderson Moreira, vale comentar essa situação aqui. O treinador vai ficar para 2022? Ele deu algumas declarações falando sobre isso, dizendo que tem o desejo sim de permanecer, que algumas conversas estão acontecendo e que ele quer ficar por conta da continuidade. Ele quer dar sequência a esse trabalho, é claro. O grupo de jogadores deve mudar bastante para a próxima temporada. Tem uma série de jogadores aí que o contrato de empréstimo se encerra agora, no fim desse ano. Outros jogadores estão muito valorizados e aí a concorrência vai aumentar para a permanência. E tem outros jogadores aí que, de fato, a gente sabe que é melhor encerrar o ciclo e cada um seguir a sua direção. Mas é aquela história, o treinador, obviamente, ele está pensando, projetando um futuro, permanecendo no Glorioso. Tá certo que na torcida botafoguense tem muito torcedor reticente em relação ao trabalho de longo prazo. E a carreira do Anderson Moreira, na verdade, aponta numa direção que os trabalhos do Anderson costumam ter prazo de validade. Tomara que no Botafogo a história seja diferente. Vamos ser realistas, dificilmente o Anderson Moreira não vai permanecer no Botafogo. O interesse vai ser de ambas as partes. O Anderson, que gostou do ambiente que encontrou no Glorioso, a comissão técnica se adaptou muito bem, conseguiu fazer um trabalho de excelência ali com esse grupo de jogadores, extraindo o máximo potencial que a gente podia apresentar nessa Série B. Então o treinador, obviamente, quer permanecer. E o Glorioso, certamente, vai conversar com o treinador e sua comissão técnica para poder seguir com esse casamento que está dando certo nessa temporada e a gente espera possa dar certo durante muito e muito tempo. É isso que a torcida botafoguense almeja e espera, mas eu quero saber sua opinião. Você é a favor ou contra a permanência de Anderson Moreira pensando numa Série A de Campeonato Brasileiro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Outro ponto que vale destacar nesse vídeo é a possibilidade da gente contar com o Chay na partida contra a Ponte Preta. O jogador que vem se recuperando dessa lesão parcial nos ligamentos do tornozelo, sentiu um pouco de dor, o Botafogo tem cautela em relação ao retorno do Chay. Existe sim a possibilidade dele ser relacionado contra a Ponte Preta nessa quinta-feira, mas talvez, em termos de probabilidade, seja mais plausível a gente imaginar que o Chay de fato jogue contra o Operário, que pode decretar o acesso do Botafogo. Nessa quinta-feira existe essa possibilidade, é sempre importante lembrar isso, destacar esse fator, existe a possibilidade, mas aí vai depender de uma combinação de resultados. Se o Botafogo vencer e outros resultados acontecerem, o acesso pode ser confirmado nessa quinta-feira. Se não for nessa quinta, é contra o Operário. Então que a gente faça um grande jogo contra a Ponte Preta, porque contra o Operário, a festa no Newton Santos promete ser sensacional. A gente já conseguiu vender antecipadamente 5.000 ingressos. O jogo é na segunda-feira, 4 da tarde, feriado. E olha, que oportunidade maravilhosa para a gente poder botar um público excelente no estádio Newton Santos. Foram colocados à venda 29.900 ingressos.
O meu já tá garantido, do Cláudio aqui, que faz parte da bancada também, e da minha esposa também. Vamos todo mundo no estádio Newton Santos para poder acompanhar o Botafogo. Então, se você tem a possibilidade de ir nesse jogo, vá. A gente vai fazer uma grande festa e o Botafogo vai em busca de mais 3 pontos fundamentais nessa nossa caminhada final. Até porque nessa reta final a torcida botafoguense não quer saber de outra história, quer saber de vitória. Faltam 4 jogos e se a gente encerrasse a Série B com 4 vitórias consecutivas, que coisa maravilhosa, e dá pra conseguir. Não é soberba, não é desrespeito aos adversários. É pelo que o Botafogo apresenta na competição. Depois da derrota para o Avaí, por exemplo, o Botafogo não perdeu mais. Venceu ou empatou. E mais venceu do que empatou nesse momento. Então é importante sim a gente na segunda encher o estádio Newton Santos, fazer uma belíssima festa, empurrar o time do Botafogo e transmitir toda aquela energia para os jogadores. Agora, em relação a essa questão da relação com os jogadores, tem uma relação especial que eu quero comentar aqui. Botafogo e Rafael Navarro. O jogador foi muito celebrado pela torcida em São Januário, os torcedores gritando para ele ficar no Botafogo, mas infelizmente esse ciclo deve de fato estar chegando ao fim. Tá? Existe a possibilidade do Navarro ir para o futebol americano, né, jogar lá na MLS, os Estados Unidos, nessa questão da cotação dólar-real, tá realmente desproporcional, digamos assim. Então o Navarro, que ganha um salário bem baixo aqui para nível de futebol brasileiro, mesmo numa Série B, considerando a grandeza do Botafogo, ele deve sair do Glorioso para ganhar muito dinheiro ou nos Estados Unidos ou mesmo em outro mercado. Tem aí o interesse de um clube russo também, mas o mais provável nesse momento é que ele saia do Botafogo para a MLS para jogar na Liga Americana. Então é importante aí a gente agradecer todos os serviços prestados pelo Rafael Navarro. Todo torcedor quer que ele permaneça, é um cara com potencial. O Botafogo poderia usufruir bastante ainda do talento de Rafael Navarro, de todo esse potencial que ele tem dentro e fora de campo, também pensando aqui numa grana em termos de transferência, mas infelizmente isso não deve acontecer. Agora, a gente não tem que ficar execrando o jogador porque ele está buscando um contrato superior em outro lugar. A gente não tem que ir por esse caminho. O Rafael Navarro, mesmo com tudo isso que aconteceu de fica, não fica, renova, não renova, o Rafael Navarro se dedicou em todas as partidas. Foi peça fundamental nessa campanha do Glorioso, verdade seja dita. Então a gente tem que ser muito consciente nessa hora, na hora de comentar a decisão de Rafael Navarro, que ele possa conseguir um contrato muito bacana. Se tiver que ficar no Glorioso, bacana, vai ficar recebendo aumento e tudo mais, dentro das possibilidades do Botafogo. Agora, como o desejo do jogador parece ser de fato sair do Botafogo e buscar um contrato bem superior, ganhando em dólar ou mesmo em euro, fica difícil competir e a gente tem que ser realista. O jogador que após a partida deu uma declaração dizendo que ele vai levar o Botafogo com muito carinho na vida dele, praticamente ali sacramentou que de fato, terminando a Série B, termina a relação, pelo menos por hora, entre Botafogo e Rafael Navarro. Da minha parte, desejo muito sucesso e muito crescimento ao Rafael Navarro na missão que foi apresentada, que era colocar o Botafogo de volta à Série A. Ele está praticamente 100% ali confirmado. A gente só não pode cravar ainda, porque matematicamente ainda não foi muito embora, com 8 pontos de vantagem aí perante o 5º colocado. O Botafogo já está garantido, né? Só falta aquele ponto final nessa história aí de acesso. E a gente está quase lá e o Rafael Navarro, com toda certeza, vai ficar marcado nessa trajetória do Glorioso na Série B do Campeonato Brasileiro. Para encerrar, Fogão, eu quero só falar rapidamente aqui sobre o Rodrigo Capello, jornalista e especialista em negócios do esporte, que desceu a lenha no regime centralizado de execução. Regime esse que Botafogo, Vasco e Fluminense vão aderir para poder organizar a fila de credores, estancar a sangria de caixa e evitar as penhoras. O Rodrigo Capello, mais uma vez, deu a opinião dele jogando contra e, na minha opinião, prestando um desserviço ao futebol brasileiro, que através da lei da SAF pode buscar uma modernização na gestão do futebol brasileiro. As associações sem fins lucrativos realmente são uma bagunça. E você modernizar, tudo pautado e baseado na lei, é muito importante. O Botafogo está se reorganizando internamente, está buscando um caminho diferente. Está querendo virar clube empresa para poder fazer um futuro diferente para o Glorioso. E o regime centralizado de execução nessa história é absolutamente fundamental. O Rodrigo Capello baseia sua opinião no que aconteceu no passado, com outros dirigentes, com outra cabeça, de que sempre um refinanciamento das dívidas estava no horizonte. Mas com a lei da SAF, isso promete ser diferente. É uma lei que você vai destinar 20% da sua receita para o pagamento dos credores durante 6 anos. Todas as receitas que você gerar, gerou 100 milhões, então 20 milhões numa temporada é destinado para pagamento de credores. Gerou 200 milhões, então 40 milhões naquela temporada vai ser destinado para pagamento de credores. E assim vai, tá na lei. Então os clubes vão ter que cumprir aquilo ali. Só que o Rodrigo Capello prefere falar contra, falar mal, colocando como se Botafogo, Vasco e Fluminense não vão honrar com esse compromisso, desconsiderando um fato muito importante,
Essa medida, o regime centralizado de execução, é baseado na lei do clube empresa. E se os clubes não cumprirem, a sanção é pesada, a punição é pesada. Então o Rodrigo Capello, só para concluir, ele falou o seguinte, que ele não tem caracteres suficientes para comprovar a afirmação que ele estava fazendo nesse artigo que ele escreveu. Só por conta disso, é melhor a gente desconsiderar. Mas e você, Fogão? Quero saber sua opinião sobre tudo isso que eu trouxe aqui, esse resumão do Glorioso. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal, nos ajude a alcançar a marca dos 10 mil inscritos e, obviamente, apareça aqui novamente no canal para os próximos vídeos e lives, porque tem muita coisa boa por vir. Um grande abraço e até a próxima.